Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti e já agradecemos pelo milagre, Senhor, na vida da Tua serva, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra está com o pastor Fernando. Obrigado. Meus irmãos, que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Amém? Por favor, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 38. E enquanto vocês procuram, eu quero agradecer primeiramente ao pastor dessa igreja, pastor Miguel, sua esposa, pastora Carmen, pelo privilégio e a oportunidade de poder fazer uso desse púlpito para transmitir a palavra de Deus. Sou consciente de que aqui na minha retaguarda tem pastores muito mais capacitados do que eu para falar essa noite. Mas Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer e da forma que Ele quer, né? Eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo, quando ele fala a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, dizendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, do qual eu sou o pior deles. Eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo nessa noite. Obrigado, pastor Moisés. Agradecer também o pastor Aparecido, presidente do Conselho de Pastores de Porto Ferreira, por esse privilégio, por esse convite. Eu confesso que eu joguei para um monte e falei, pastor, chama o outro, é mais capacitado, chama o outro, mas não teve jeito. Por mais que eu corri, não teve jeito não. Pastor Antônio Zídio, vice-presidente também desse conselho, todos os membros da diretoria, a igreja chamada, os irmãos, muito obrigado pelo privilégio de poder estar com vocês. Abra a Bíblia então, capítulo 11 de Hebreus, versículo 38, diz assim, eu vi aqui o pastor Antônio Zídio fazendo uma apresentação dos irmãos, de várias comunidades, igrejas. Se o salmista Davi estivesse aqui nessa noite, com certeza ele diria, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Hebreus capítulo 11, versículo 38, diz assim, homens dos quais o mundo não era digno. Isso é o que foi cantado aqui nessa noite. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Pode se sentar, por favor. Hoje nós estamos aqui para comemorar 504 anos da Reforma Protestante. E hoje nós vamos falar um pouquinho, não algo que você não conheça, algo que você já estudou na escola, na faculdade, ou aprendeu até mesmo em alguns cultos. Falarmos por que nós somos chamados de protestantes. Eu quero parabenizar o pastor Aparecido por essa iniciativa, porque no dia 31, na verdade, que é o dia que é comemorado, o dia da Reforma, não é isso que muitas pessoas comemoram. O que as nossas crianças estão aprendendo é sobre o Halloween, que é o dia do Halloween. Para eles é o dia do Halloween, mas para a igreja é o dia da Reforma Protestante. O diabo sempre quis mudar coelho no lugar da Páscoa, no lugar de Cristo, presente no lugar de Cristo, Papai Noel no lugar de Cristo, mas a igreja sempre continuará professando que Jesus Cristo é o Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É importante, muito importante, nós falarmos sobre esse momento. Que momento é esse? O momento da igreja. A igreja nasceu, e antes de chegarmos na reforma, é preciso dizer que a igreja nasceu quando Jesus um dia olha para Pedro e diz: Pedro, tu és Pedro,
mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E sabemos bem que Jesus está falando dele mesmo. São duas palavras empregadas no grego, Petros, que é pedra pequena, tu és Petros, pedra pequena, mas sobre esta pedra, pedra grande. Ele diz, tu és Petros, mas sobre esta pedra, pedra grande, edificarei a minha igreja. E a igreja nasceu, irmãos, a igreja nasceu, e desde aí, desde quando ela nasceu, ela não deixou de ser perseguida, sempre foi perseguida, continua sendo perseguida. Só que tem uma coisa, a igreja atravessou séculos e séculos e chegou até hoje, porque Cristo, ela está edificada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Não uma, nem duas, nem três tentaram parar, destruir, tentaram acabar, aniquilar com a igreja, mas quanto mais se tentou acabar com a igreja, mais ela cresceu, mais ela fortaleceu, mais ela foi edificada, mais ela se levantou, e está aqui, está viva e continuará viva para sempre. Os primeiros cristãos da igreja foram mortos ao fio da espada, foram jogados, pendurados, foram enforcados, pendurados na cruz de ponta cabeça. Outros foram jogados para os leões comerem, como no Coliseu de Roma, que foram jogados para os leões, para os touros pisarem, para os cães morderem. Mas enquanto o diabo pensava que ele estava acabando com os crentes, jogava os crentes para os leões e pensava, eu vou acabar com a igreja, eu vou destruir o crente. Mas quanto mais crente eles matavam, mais crente aparecia, mais crente nascia, mais crente aceitava Jesus. Porque não adianta, porque nunca vão acabar com a igreja. E o diabo assistindo tudo no Coliseu de Roma e pensando, e quando o sangue corria, pensava, matei mais um crente, destruí mais um crente, acabei com mais um crente. Só que quando o diabo ia procurar o crente lá no inferno, ele não estava lá. Aonde ele estava? Estava na glória com o Senhor Jesus. Porque o crente não morre, irmãos. O crente, quando ele dá o último suspiro aqui na terra, ele dá o primeiro no céu, lá na glória com Deus. Aleluia. E os imperadores vieram. Nero, o homem que colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, em um só dia foram mortos mais de 6.000 cristãos. Colocavam os cristãos nas estacas, passavam piche neles e ateavam fogo. Historiadores dizem que faltou madeira para crucificar os crentes. Nero fazia aquilo para iluminar as noites de Roma com os corpos dos cristãos. E Nero matou muita gente, matou muitos cristãos. Depois vem Domiciano, o homem que trouxe para si o título de Deus, que se intitulou Deus, e a igreja continuava sendo perseguida. E depois até que veio Constantino, que pastor Aparecido aqui falou, um homem agora que numa das batalhas ele acorda de madrugada, aliás ele está dormindo e de madrugada ele desperta de um sonho. Que sonho é esse? Ele vê uma cruz na sua frente e uma voz saía daquela cruz e dizia, por esta cruz você vai obter vitória. E esse homem foi, Constantino foi, esse imperador, e conseguiu vitória. Aí ele começou a dar valor na cruz. Sua mãe Helena já era cristão. Aí começou a aparecer as primeiras igrejas, mas a igreja ainda era perseguida. Só que tem uma coisa, o império foi perdendo força e a igreja foi crescendo. Quanto mais se perseguia, quanto mais perseguia a igreja, mais força ela tinha. Jogaram os cristãos no fogo, jogaram os cristãos na arena, forçaram eles a negar Jesus, mas quanto mais forçavam, mais a igreja crescia. Um dia um desses certos cristãos colocaram ele diante da fogueira com centenas e centenas de romanos, e ele disse, nega Jesus e você vai ser livre agora. E aquele homem disse, pode colocar mais fogo, porque eu tenho pressa de me encontrar com o meu Deus. Aleluia.
Oh, glória a Deus, irmãos. E a igreja foi passando pelas dificuldades, mas o império foi perdendo a força, a igreja foi crescendo, o império perdendo a força e a igreja foi crescendo. Só que a igreja cresceu e no meio da igreja infiltrou aquilo que não agradava a Deus. Os homens começaram a se corromper, os líderes espirituais começaram a se vender para o Estado, os líderes espirituais se venderam por dinheiro, se venderam por cargo, se venderam por fama. Mas eu louvo a Deus que em meio sempre a tudo isso, sempre Deus deixou os fiéis, sempre Deus deixou aqueles que nunca negaram a sua fé de cristão, como foi cantado aqui nessa noite. E a igreja agora, irmãos, estava sob influência do Estado. A igreja deixou a idolatria entrar dentro dela. A igreja começou, Jesus já não era mais o centro da igreja. O Papa, a palavra do Papa valia mais do que a Bíblia. A palavra das autoridades valia mais do que a palavra de Deus. Os sacerdotes da época eram considerados semideuses, era considerado Cristo encarnado, e o que eles falavam começou a valer mais do que a palavra de Deus. Vieram as indulgências, começaram a vender o dente de Pedro, dizendo que era o dente de Pedro. Naquela época venderam mais de 3.000 dentes de Pedro, pastor Arrode. Mais de 3.000, sorte que não tinha WhatsApp naquela época. Quando foram ver, já tinha mais de 3.000 dentes vendidos. Por causa das indulgências, vendiam lasca da cruz, vendiam lenço de Paulo, venderam mais de 4.000 lenços de Paulo. Eu não sei onde arrumaram tanto lenço. E a igreja foi se corrompendo. Veio um tal de Tetzel, esse Tetzel mandado pela igreja para fazer uma igreja maior, para derrubar a Basílica de São Pedro e fazer uma igreja maior, mais bonita. Soltou esse homem pedindo indulgências, e esse homem saiu de casa em casa, em lugar, cidade em cidades. Ele chegava nas portas das grandes igrejas, nos degraus da igreja, e ele dizia que cada vez que a pessoa jogava moeda em um degrau, e ele subia, quando ele chegasse no último degrau, os seus pecados estavam perdoados. Tetzel dizia que quando você jogava uma moeda diante do altar, saltava uma alma do purgatório. Assim estava a igreja de Deus naquela época. A igreja se vendeu, a igreja se corrompeu, a igreja estava caída, a igreja estava destruída, a igreja tinha se distanciado do Senhor, a igreja tinha mergulhado na idolatria, a igreja tinha mergulhado no misticismo, a igreja tinha se afundado, estava longe de Deus. Mas sempre quando a igreja parece que vai afundar, sempre quando parece que tudo vai acabar, Deus levanta um homem. Deus sempre levanta um homem, Deus sempre levanta alguém para mudar a história da igreja. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus nunca deixou de estar no controle da igreja. Aleluia. Mas antes de chegar esse grande reformador, vieram homens, grandes homens, como Wycliffe. Wycliffe tentou reformar a igreja e não conseguiu. Depois um homem se inspirou nele, em Wycliffe, e ele tentando reformar a igreja, mas ele foi barrado e não conseguiu, chegou a ser preso. Mas um homem se baseia em Wycliffe. Um homem, ele pega aquela mesmo viés de Wycliffe, um homem chamado John Hus, e John Hus agora tenta reformar a igreja. Ele começa a dizer que as indulgências não valem nada, ele começa a dizer que a única pessoa que você tem que clamar é Cristo, e só Ele pode salvar-nos da perdição e da morte. E quando Hus começa a anunciar esse evangelho, Hus é preso. Passado um tempo, ele é colocado no meio de uma praça, e colocam ele dentro, em volta dele, preso em uma estaca com várias madeiras em volta dele para atear fogo. E eles disseram: Hus, é só você mudar o seu sermão, é só você dizer que a igreja está acima de Cristo e acima de tudo, que nós soltamos você. E Hus disse: eu não posso negar a minha fé, eu não posso negar aquele que um dia morreu na cruz do Calvário por mim. Tem gente negando Jesus por qualquer coisa. Não negue não, meu irmão. Seja fiel até a morte, porque Ele vai te dar a coroa da vida.
E Rus preso naquela estaca, eles dizem: olha, vocês podem me matar. E ali ele solta uma grande profecia e diz: hoje vocês matam um ganso, porque Rus quer dizer ganso. Hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a um tempo Deus levantará um cisne cuja voz vocês não conseguirão calar. Aleluia. E acreditam os historiadores que ele estava dizendo de Martinho Lutero, porque 100 anos depois nasce Martinho Lutero, o reformador da igreja. Aleluia. Mas antes de chegar Martinho Lutero, um outro reformador chamado Jerônimo Savonarola, ele também tenta reformar a igreja, ele também tenta mudar a igreja. Não contente com aquela situação da igreja, não contente com a situação que a igreja estava, fazendo missa pelos mortos, fazendo culto aos mortos, pagando-se para as pessoas serem batizadas, pagando-se por missa de 7º dia. Irmão Savonarola, não aguentando aquilo, se levantou contra tudo aquilo, foi levado também no meio de uma praça pública, e ele disse, com a corda no seu pescoço, ele ia ser enforcado e queimado ao mesmo tempo. E disseram assim: Savonarola, você não serve para estar vivo, você é uma pessoa que está manchando a igreja. E ele disse: não, eu lavei as minhas vestes no sangue do Cordeiro um dia. Aleluia. Então os padres, não aguentando, os sacerdotes da época, vendo aquilo, disseram para Savonarola: Savonarola, já que você não muda o seu discurso, entregamos o seu corpo ao fogo e a sua alma ao inferno. E Savonarola disse assim: olha, o meu corpo vocês podem jogar no fogo, mas a minha alma pode deixar que eu mesmo entrego para o meu Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. E diante desse quadro, desse cenário, irmãos, um dia lá na Alemanha, um homem que um dia estava voltando para casa, pastor Júlio, voltando para casa, um homem medieval era aquele homem que ele tinha medo da morte, aquele homem que tinha medo que Deus ia castigá-lo, aquele homem que tinha medo de ir para o inferno. E ele voltando para casa, um raio cai perto deste homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero pensou que ia morrer. Ele então, naquele momento, quando ele se deparou praticamente com a morte, ele resolve se tornar um padre, um monge. E ele, por outro motivo, porque ele não se dava bem com o seu padrasto, ele vai para um mosteiro, e ali ele começa então a aprender da Bíblia, pastora Rode. Só que o problema de Martinho Lutero, que é esse homem medieval, que achava que ia para o inferno e ia ser castigado, muitas vezes encontraram Martinho Lutero dentro da sua cela, todo marcado, todo fragelado, um dia até mesmo desmaiado. Por quê? Porque ele achava que se fragelando, ele ia ter os seus pecados perdoados, ele se fragelando, ele se livraria do fogo do inferno. E o povo, vendo a situação de Martinho Lutero, resolveram mandar para um mosteiro, em um outro local, em uma outra cidade, para que ali ele pudesse ficar. E quando ali ele estava, ele lendo os livros, lendo a Bíblia, ele se deparou com o texto de Romanos, no capítulo 1, versículo 17, que diz: mas o justo viverá pela fé. Aleluia. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé. Você é salvo não é pelas suas obras, você vai para o céu não é porque você é bonzinho, você vai para o céu não é porque você é mais santo que o seu irmão, você vai para o céu não é porque você dá esmola, você não vai para o céu porque você é melhor que o outro, você vai para o céu porque é pela fé que somos salvos. Oh, isso não vem de nós, é dom de Deus. Aquele homem agora que era preocupado com a ira de Deus, recebeu a graça, lá em Wittenberg, recebe a graça de Deus, recebe a misericórdia de Deus. E a luta dele, pastor Antônio Isidro, com o diabo era tão grande, que conta alguns historiadores, que um dia ele trancado dentro de um quarto, ele orando a Deus, o diabo numa visão apresenta para ele, pastor Miguel, apresenta, pastor Moisés, uma lista, e nessa lista, o diabo começa a
escrever: você fez isto, você pecou, você mentiu, você roubou, você fez isso, você fez isso. E aí o diabo deixa mais uma linha em branco e diz assim, ó: e essa linha é para você escrever o seu próximo pecado, que te levará ao inferno. Mas naquela visão, ele pega uma pena e molha ela no sangue de Jesus, e naquela linha ele escreve: mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Aleluia. Eita, sangue glorioso, sangue poderoso. Quem sente a presença desse Cristo maravilhoso aqui nessa noite? Aleluia. E ali então, irmãos, nós sabemos que no dia 31, pastor Cidinho, 31 de outubro do ano de 1517, Martinho Lutero, lá em Wittenberg, escreve 95 teses, e ele vai na porta da Igreja dos Santos, que seria no dia 1º de novembro, era comemorado o dia dos santos, era dia 31 de outubro, ele fez aquilo com dois propósitos. O propósito de Martinho Lutero não era afrontar a igreja, não, porque naquela porta da igreja eram colocadas suas teses, todo estudante colocava sua tese para ser debatida. Isso que Martinho Lutero quis fazer, colocar as suas teses para serem debatidas. E que dia propício ele fez, oportuno? Porque no outro dia, depois do dia 31, era o dia de todos os santos, era o dia que todo mundo ia para a igreja, e não deu outra. Quando o povo chega na porta, se depara com as 95 teses de Martinho Lutero, as 95 teses que ficaram famosas e que nós estamos falando dela aqui hoje. Pastor, quais são essas 95 teses? Está lá na internet, mas eu vou resumir elas para vocês. As 95 teses podem ser resumidas em 5 solas. Qual sola? Primeiro, sola escritura. Segunda, sola filo. Qual terceira? E aí vai por assim por diante: sola fide, sola gratia, sola Cristo e sola deu glória. Que é isso? Só a fé, só a graça, só Cristo, aleluia, só a escritura, e a Deus só a glória. E se a glória é dele, aproveita e levanta a mão para o céu e glorifica. A Ele a glória nessa noite. Quiseram roubar a glória de Cristo, mas nunca vão conseguir, porque a glória dele foi dele e sempre será dele. É nesse dia da Reforma Protestante que nós comemoramos, que nós viemos aqui para dizer: só a Ele a glória. Então canta: a Ele a para sempre. Quando o Papa fica sabendo disso, o sacerdote da igreja fica sabendo disso, com todo respeito, se houver algum católico romano aqui, quando o sacerdote da igreja fica sabendo, aquilo se espalhou, porque notícia ruim se espalha, mas aqui não era notícia ruim para eles, mas para nós era boa. O que o Papa faz? Ele solta uma bula papal, e manda aquela bula para Martinho Lutero, dizendo que em 60 dias, ele tinha que se retratar diante da igreja. Sabe que Martinho Lutero faz? Quando ele olha aquela bula papal, pastor Paulo, sabe o que ele faz? Ele diz: como, aleluia, como eu posso negar aquilo que Jesus fez por mim? Ele pega e diz uma frase que ficou eternizada: não posso e nem quero me retratar de coisa alguma, e contra a consciência não é justo nem seguro, que Deus me ajude, aleluia. Ele pega a bula do Papa, joga no fogo, pega os livros papais, pega os livros da igreja, que joga no fogo, e ele, naquele momento, ele rasga a sua comunhão com a igreja, rompe com a igreja, não que ele queria, mas foi obrigado, não que ele queria, mas tinha que ser feito. Ele rompe com a igreja. O que iam fazer com ele? O que fizeram com Savonarola, o que fizeram com John Hus. Mas o pastor Aparecido foi muito feliz na colocação, quando disse
que ele foi sequestrado. Essa é a palavra exata. Sequestre o Martim Lutero, um homem que Deus levanta para sequestrar. Frederico Sábio, ele sequestra Martim Lutero, leva para o castelo de Wittenberg e deram Martim Lutero como morto. Na época que nasceu a imprensa, Martim Lutero traduz a Bíblia para o alemão. Jerônimo já tinha traduzido para o latim, agora ele traduz para o alemão, e as suas teses se espalham pelo mundo. A Bíblia em alemão se espalha pelo mundo e chegou para nós na língua portuguesa também. Oh, aleluia. Mas Lutero não foi o único. Não, enquanto ele reformava a Alemanha, Deus levantava John Knox para reformar também a Escócia. Enquanto ele reformava na Escócia, Deus levantava João Calvino para reformar a Suíça. Deus sempre tem um homem, Deus sempre tem alguém para usar, e é você que ele quer usar nessa hora final da igreja na terra. E eu estou terminando, aleluia, Sharamanahas. Eu estou terminando. E veio João Calvino, mas a igreja sempre teve e Calvino foi aquele, o Lutero era aquele mais pentecostal, Calvino era aquele mais conservador, era o mais das escrituras. Calvino foi o cabeça pensante da reforma protestante. Calvino foi o primeiro a criar a teologia sistemática, enquanto ainda Lutero estava com as visões, estava com o Pentecostes, Calvino estava com as escrituras, e os dois foram importantes. Os dois tiveram suas diferenças e nunca vai faltar. Eu sei que aqui um crê de um jeito, outro crê do outro, sempre vai ter isso. Calvino acreditava o quê? Lutero acreditava que na consubstanciação, que quando você tomava ceia, o pão se transformava realmente no corpo, na carne de Cristo, e o vinho se transformava no sangue de Cristo, enquanto João Calvino não. Calvino só acreditava que aquilo era um símbolo. Nisso eles não apertavam a mão, eles tinham suas diferenças, só que tem uma coisa: eles acreditavam no mesmo Deus, eles adoravam o mesmo Deus, apesar de não dar a mão nisso, em outras coisas. Uma coisa eles criam, que Jesus Cristo é o Senhor. Aqui você pode ter uma diferença de uma igreja para outra, de um ministério para outro, e dizer: pastor, mas lá é assim, aqui é assim, lá é assado. Não importa, o que importa é só Cristo, só a glória, só a fé, só a escritura, só a graça. Oh, aleluia, eu sinto a presença dele aqui, aleluia. E Deus vai levantando outros. Levantou depois Jacó Armínio, aí teve a diferença do calvinismo, até hoje que para o arminianismo, uns são arminianismo, hoje são calvinistas, mas não importa, se eu sou calvinista, se eu sou arminiano, se eu sou pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, não importa se eu sou pré-milenista, não importa, o que importa é que nós somos salvos pela graça. Mas deixa eu contar uma parte triste da história. É duro contar isso. Eu podia pular essa parte, podia pular, deveria pular, mas não vou pular. Então, dentro da reforma, Deus levanta outros homens, chamados os anabatistas. Quem são os anabatistas? Aqueles que acreditavam que a reforma ainda não tinha sido completa e precisava de uma outra reforma, que a reforma precisava ser melhorada. E uma das coisas que os anabatistas tentaram mudar era não batizar crianças, mas batizar depois de adulto. E quando eles fizeram isso, sabe quem perseguiu eles? Os próprios cristãos, pastor. Os próprios crentes agora, que eram perseguidos pelos sacerdotes, agora estavam sendo perseguidos pelos próprios crentes. Porque o crente é o único exército que combate o seu próprio soldado. Exagerei? Vou repetir. O crente é o único exército que combate seu próprio soldado. Você já viu um espírita falando mal do outro na internet? Já viu um muçulmano falando do outro na internet? Já viu um católico falando do outro na internet? Já viu um crente falando do outro na internet?
Porque o crente é o único exército que combate o seu próprio soldado. E os anabatistas foram mortos simplesmente por acreditarem nisso. Sabe o que eles faziam? Enfiavam eles em gaiolas e matavam afogados. Vocês não acreditam nisso? Então matavam eles afogados. Quando não, arrancavam a pele deles vivos, abriam a barriga das mulheres e arrancavam os crentes. Os crentes abriam a barriga das mulheres. E pasmem, a história vai dizer que morreu mais crentes nessa época dos anabatistas do que em toda a história. Mais do que Nero matou, mais do que Domiciano matou, mais do que qualquer imperador matou. O crente matou mais gente do que os ímpios. Esse momento de silêncio, ele é importante. Você não foi chamado para matar o teu irmão, você foi chamado para dar a mão para o seu irmão e andar junto com ele para o céu. Nós somos chamados para ir para o céu junto, ralaba. Se você não pode ajudar seu irmão, não derruba ele não. Se você não pode ajudar ele, ora por ele. Se você não pode ajudar, ele tem fraqueza, como todos nós temos fraqueza. Nós somos fraqueza e todos nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Mas aí Deus sempre levanta homens, e Deus levanta John Wesley, e Deus levanta grandes homens na história. Deus levanta homens como John Wesley, Charles Spurgeon, George Whitefield, levanta Jonathan Edwards, levanta Dwight L. Moody, aleluia, glória a Deus. Homens como Wesley, que disse: a minha paróquia é o céu, a minha paróquia é a praça, a minha paróquia é a rua, porque só se podia pregar dentro da igreja. Ele falou: eu sou aquele que vou pregar fora da igreja. Dwight L. Moody é o homem de quem se diz ter diminuído a população do inferno em mais de 1 milhão de almas. Charles Spurgeon, que nós temos até hoje os seus estudos, os seus ensinos. E Jonathan Edwards, que ele, quando pregou o sermão Pecadores na mão de um Deus irado, aleluia, as pessoas se agarravam na cadeira, nas mesas, com medo de ir para o inferno. Xarabacalabacandaramahas. Até chegarmos no século 21 ou 20, século 20. E eu vou citar aqui 2 homens que Deus trouxe para a nossa nação. Já vieram os batistas, tinham vindo os presbiterianos, mas ainda Deus queria mais, e manda Daniel Berg e Gunnar Wingren na cidade de Belém do Pará. Descem em Belém do Pará com muita dificuldade, não falando a língua. 2 suecos não sabiam falar o português. Enquanto um trabalhava, o outro ficava aprendendo a língua portuguesa, e à noite ensinava o que ele aprendeu. E ali trabalhando, passando dificuldade, comendo manga verde, passando fome, eles começaram a trazer a chama pentecostal para a nossa nação, dizendo que, com uma mensagem simples, mas poderosa: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, e Jesus Cristo leva o homem para o céu. Aleluia. E a igreja cresceu, e a igreja frutificou. E um dia, quando ele estava em Belém do Pará, Gunnar Wingren estava em Belém do Pará, Deus fala para ele assim: Gunnar, sai daqui de Belém do Pará e vai para o Rio de Janeiro, porque eu quero te usar lá. Não tinha igreja no Rio de Janeiro. Ele chega para sua esposa Frida Wingren e diz: olha, Deus nos mandou para o Rio de Janeiro. Ela diz: eu não vou. Não, agora que nós passamos fome, passamos humilhação, e a igreja cresceu, agora tem dízimo, deixar tudo isso? Já pensou, pastor Júlio? Deixar tudo isso para uma igrejinha que nem quer começar um trabalho do zero? E ela disse: eu não vou. Mas Deus mandou a gente ir. Se Ele falou com você, Ele vai ter que falar comigo. Então Frida Wingren entra dentro do quarto e vai orar. E quando ela vai orar, a oração é ainda a arma mais poderosa que nós temos. E quando ela sai de dentro do quarto, ela não sai falando e diz: e aí, Frida, que Deus falou? Ela não sai falando, ela sai cantando. E sabe o que ela começa a cantar? O hino 515 da harpa cristã. Se Cristo comigo vai,
comigo era servir a Jesus. Que mais? Ser Cristo comigo vai. Da nossa época, né? Da nossa época, da nossa época, da nossa época. Ei, caramanahas, aleluia. Mas aí foram para o rio, a igreja cresceu. Só que se você olhar as fotos de Gunnar Wingre, você vai ver ele magro, esquelético. Você vai ver ele fraco. Contraiu malária 6 vezes. E na 6ª vez, com o corpo todo doendo, queimando em febre, ele disse: Frida, quando eu ficar curado, eu vou voltar para a Suécia, porque eu não aguento mais sofrer. A dor é muito e eu não vou conseguir. Eu não quero mais, eu não vou mais servir a Deus aqui nesse lugar, eu vou voltar para a Suécia. E Frida agora, quem olha para ele e vai para o quarto e vai orar, não respondeu nada, entra no quarto, orou. Quando ela sai do quarto, ela sai cheia do Espírito Santo e começa a cantar o hino, que se tornou o hino 394 da harpa, autoria Frida Wingre. Quem sua mão ao arado já pôs, precisa ser. O sol declina e logo após escurecer. Tem uma parte que vai dizer assim: avante em Cristo pensando, em oração vigiando. E uma parte diz: não desanime por ser tua cruz maior que a do teu irmão, a mais pesada levou o teu Jesus, te consola então. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, aleluia. Xarabaca. Sabe aí então, Gunnar Wingre diz uma frase que ficou eternizada, uma frase célebre que hoje é repetida, e ele olha para Frida e diz: avançar sempre, Frida, e recuar jamais. E Deus está falando para você: avançar sempre, meu irmão, voltar para trás jamais. O nosso lugar é o céu, é a Canaã celestial. Esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo que é Cristo, para o autor e consumador da nossa fé. Porque mais um pouquinho de tempo só, e o que há de vir virá, e não tardará. E Deus foi levantando homens como Billy Graham, e hoje ele levantou o pastor Paulo, pastor Garrode, pastor Júlio, pastor Jamilson, pastor Cidinho, pastor Antônio, pastor Luiz. Fala para o irmão do lado e vai levantar você. Está levantando você, já levantou você. Levantou você. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Vamos cantar de novo aquele hino aí. Coloca aí, coloca aí. Aleluia, glória a Deus. Ainda que sejamos perseguidos, pode perseguir a igreja, pode tentar parar a igreja, mas a igreja, ela é de Cristo. Ninguém pode parar a igreja, jamais conseguirá parar a igreja. Vamos orar agora pelas nações, vamos orar agora pelo nosso país, vamos orar agora pelo nosso presidente, pelos governantes. Ore, vai orando aí, vai orando agora, vai orando pelos novos reformadores que Deus vai levantar, pelos novos nomes que Deus vai levantar para fazer história. Vai clamando, enquanto é colocado o louvor aí, você vai clamando.